Esta é minha história verdadeira. Aos 81 anos de idade, eu vivia tranquilamente na minha casa, com meus 3 filhos adultos e suas famílias, pensando que havia encontrado a felicidade nos meus anos finais, cercado por netos. Então, eles convocaram uma reunião de família e me disseram que eu precisava me mudar para uma casa de repouso, porque a casa estava muito lotada e eu não estava contribuindo com nada financeiramente. Eles me deram 2 horas para fazer uma mala e depois me levaram até a calçada e trancaram a porta atrás de mim. Me deixaram sentado na rua no frio, sem ter para onde ir. Mas horas depois, a polícia descobriu algo que chocou toda a minha família. Aos 81 anos, eu vivia com meus 3 filhos adultos e suas famílias na casa grande que comprei há 40 anos, quando minha esposa ainda era viva. A casa tinha 5 quartos e 3 banheiros, espaço suficiente para todos, mesmo ficando apertada com os netos correndo por aí. Achei que passaria meus últimos anos cercado por família e amor. Eu ajudava com os netos quando podia, fazia pequenas tarefas pela casa e ficava fora do caminho de todos, sabendo que ter um pai idoso morando com você podia ser desafiador. Na terça-feira passada, meu filho mais velho me pediu para descer para uma reunião de família. Encontrei meus 3 filhos e seus cônjuges ao redor da mesa. 6 adultos me olhando com expressões que disseram que algo terrível estava prestes a acontecer. A atmosfera estava tensa. Ninguém fazia contato visual comigo. Meu filho mais velho pigarreou e começou com voz ensaiada. Pai, a gente tem conversado sobre a situação de moradia aqui. Todos te amamos, mas esse arranjo não está mais funcionando. A casa está lotada demais. As crianças precisam de seus próprios quartos. Achamos que é hora de você se mudar para uma casa de repouso, onde pode receber atenção adequada e ficar perto de outras pessoas da sua idade. Você provavelmente ficaria mais feliz lá. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Esta é minha casa, eu disse baixinho. Vivi aqui por 40 anos. Sua mãe e eu criamos vocês aqui. Não quero ir para nenhuma instituição. Minha filha falou com tom frio. Pai, esta casa pertence a todos nós agora. A mãe se foi e você não consegue cuidar dela sozinho. Somos nós que estamos mantendo tudo e pagando por tudo. Eles começaram a acumular reclamações ensaiadas. Eu era difícil de conviver. Minhas rotinas atrapalhavam. O cheiro dos meus remédios incomodava, eu demorava no banheiro. Dava conselhos não solicitados. Assistia televisão alto. Deixava a louça na pia, perguntava demais sobre suas vidas. Queria o aquecimento mais alto. Então minha filha disse algo que cortou fundo. Todos nós estamos te sustentando, pai. Estamos pagando pela sua comida, serviços públicos, remédios e teto. Você está morando de graça enquanto trabalhamos duro. Nossos filhos estão ficando sem coisas porque cuidamos de você. Isso não é mais sustentável. As mentiras saíram tão facilmente que quase não consegui acreditar. A verdade era que eu pagava o IPTU desta casa todos os anos. Mais de 45 mil reais anuais. Também pagava luz, gás e água. Havia pago um telhado novo de 66 mil reais e uma caldeira de 24 mil reais, mas meus filhos se convenceram de que me sustentavam, quando eu subsidiava suas vidas pagando despesas que não podiam pagar sozinhos. Sem minha aposentadoria, não conseguiriam viver nesta casa. Meu filho mais velho disse que todos concordaram que seria melhor eu me mudar para onde profissionais pudessem cuidar de mim. A conversa foi planejada e ensaiada. Não era uma discussão, era uma ordem. Quando tentei argumentar, meu filho mais novo se levantou. Não temos tempo para discutir, pai. Já tomamos a decisão e já encontramos um lugar. Você precisa subir agora e arrumar suas coisas. Vamos fazer isso hoje. Perguntei quanto tempo tinha. Minha filha disse, 2 horas. Subi as escadas tremendo, sem saber por onde começar. Peguei uma mala e joguei roupas, remédios, fotos da minha esposa e documentos importantes. As 2 horas passaram num borrão. Ninguém veio me ajudar. Quando terminaram, meu filho apareceu e disse que era hora de ir. Meus filhos me acompanharam até a calçada como se eu fosse lixo. Fiquei parado segurando minha mala, olhando para a casa onde vivi por 4 décadas, onde criei esses 3 filhos ingratos,
onde minha esposa morreu há 5 anos. Alguém da casa de repouso virá te buscar em breve, minha filha disse sem olhar nos meus olhos. Então trancaram a porta. Fiquei na calçada aos 81 anos com uma mala e sem ter para onde ir. Vizinhos espiavam pelas janelas. Senti humilhação, traição e choque misturados. Sentei porque minhas pernas não me sustentavam mais. O sol se punha e a temperatura caía. Me disseram que alguém viria me buscar, mas após 2 horas, ninguém veio. Liguei para o número que minha filha me deu, mas foi para uma caixa postal genérica. Percebi que tinham mentido. Só queriam que eu sumisse. Tentei ligar para o celular do meu filho mais velho para perguntar o que estava acontecendo e quando alguém viria me buscar. A ligação foi direto para o correio de voz sem nem tocar, o que significava que ele havia bloqueado meu número. Tentei ligar para minha filha e obtive o mesmo resultado. Depois, tentei meu filho mais novo, e o telefone dele fez a mesma coisa. Todos os meus 3 filhos haviam bloqueado meu número imediatamente depois de me colocar na rua. Não queriam ouvir de mim ou lidar com quaisquer perguntas ou reclamações que eu pudesse ter. Queriam que eu sumisse de suas vidas completamente e tomaram a atitude covarde de me bloquear para não terem que enfrentar o que haviam feito. Conforme a noite avançava, a temperatura continuava caindo e comecei a tremer na minha jaqueta leve, que não era quente o suficiente para ficar sentado do lado de fora por horas. Podia ver luzes acesas dentro da minha casa através das janelas. Podia ver sombras se movendo enquanto meus filhos e netos seguiam suas rotinas noturnas, fazendo jantar, assistindo televisão, se preparando para dormir, vivendo suas vidas confortáveis na minha casa enquanto eu sentava na calçada congelando. Vários vizinhos passaram por mim em suas caminhadas noturnas, ou voltando do trabalho. Eram pessoas que me conheciam há décadas, pessoas para quem eu acenava e com quem conversava ao longo dos anos. Mas cada um deles desviou o olhar quando me viu sentado ali e passou apressado sem oferecer ajuda ou mesmo perguntar se eu estava bem. Percebi que provavelmente assumiram que era algum tipo de disputa familiar na qual não queriam se envolver. Ou talvez pensassem que eu tinha feito algo para merecer ser jogado fora e não queriam interferir. Quaisquer que fossem suas razões, ninguém parou para ajudar um homem de 81 anos sentado numa calçada no frio com uma mala. Pensei em tentar andar para algum lugar, mas não tinha ideia de para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para um hotel. Não tinha nenhum outro familiar por perto que pudesse me acolher. Meus poucos amigos restantes eram idosos como eu e viviam em instituições assistidas ou com seus próprios filhos e não podiam ajudar. Conforme as horas passavam e ficava mais escuro e mais frio, percebi que não podia sentar nessa calçada em a noite toda ou poderia realmente congelar até a morte. A temperatura havia caído para cerca de 4 graus Celsius e eu já estava tremendo incontrolavelmente. Minhas articulações doíam de ficar sentado numa posição por tanto tempo. Minha bexiga estava desconfortavelmente cheia, mas não havia lugar para ir ao banheiro. Me senti mais desamparado e abandonado do que jamais me senti em meus 81 anos de vida. Meus próprios filhos tinham feito isso comigo. As pessoas que criei, amei e pelas quais me sacrifiquei, tinham me jogado fora como lixo. Finalmente, levantei com grande dificuldade porque minhas pernas tinham ficado rígidas de ficar sentado tanto tempo no frio. Peguei minha mala e comecei a andar pela calçada sem destino em mente. Só sabia que não podia ficar naquela calçada mais. Andei devagar, porque minhas pernas doíam e minhas costas doíam e eu estava exausto, emocional e fisicamente. Não tinha plano, nenhuma ideia de para onde estava indo. Apenas andei para dentro da noite fria e escura, com tudo que eu possuía numa mala. Dona Célia, que morava 3 casas abaixo da minha, tinha aparentemente estado observando toda essa situação, se desenrolar da janela da sala dela, com crescente preocupação e alarme. Era uma mulher gentil na casa dos 60 anos, que eu conhecia há provavelmente 20 anos, desde que ela e o marido se mudaram para o bairro. Sempre trocávamos gentilezas quando nos víamos, e ela tinha me trazido refeições ocasionalmente depois que minha esposa morreu, sabendo que eu estava sozinho e provavelmente não comendo adequadamente. Ela esteve em casa toda a tarde e testemunhou meus filhos me levando até a calçada com minha mala. Observou-me sentar ali por mais de 3 horas, enquanto o sol se punha,
e a temperatura caía. Viu meus filhos me ignorando dentro da casa com todas as luzes acesas, enquanto eu sentava do lado de fora no frio. Quando me viu finalmente levantar e começar a andar sem rumo pela rua com minha mala no escuro, ela soube que algo estava muito errado com essa situação. Não sabia todos os detalhes sobre o que tinha acontecido ou por que meus filhos tinham me colocado para fora, mas sabia que um homem de 81 anos vagando pelas ruas à noite no frio era perigoso e potencialmente fatal. Imediatamente pegou seu telefone e ligou para a polícia para solicitar uma verificação de bem-estar. Explicou ao atendente que havia um homem idoso do bairro dela, que parecia desorientado e confuso, vagando pelas ruas com uma mala. Disse que havia observado sua família colocá-lo para fora de casa horas antes, e ele tinha ficado sentado na calçada desde então sem ter para onde ir. Disse ao atendente que estava genuinamente preocupada que ele congelasse até a morte no frio, ou se machucasse, ou tivesse uma emergência médica enquanto vagava perdido. Enfatizou que ele parecia vulnerável e precisava de ajuda imediata. O atendente levou seu relato a sério e disse que enviariam oficiais para me verificar imediatamente. Dona Célia permaneceu na linha, dando-lhes minha descrição e a direção que eu estava andando quando ela me viu por último. Disse-lhes que eu estava usando uma jaqueta leve e carregando uma mala marrom, e me movendo muito devagar, como se meu corpo doesse. Queria ter certeza de que a polícia pudesse me encontrar rapidamente antes que algo terrível acontecesse. Os oficiais foram despachados para a área em minutos após a ligação de Dona Célia. Dirigiram pelo bairro procurando por um homem idoso, correspondendo à minha descrição. Me encontraram cerca de 6 quarteirões da minha casa, andando devagar ao longo da calçada no escuro, ainda carregando minha mala e parecendo completamente perdido. Um dos oficiais parou a viatura ao meu lado e abaixou a janela, perguntando se eu estava bem e se precisava de ajuda. Parei de andar e apenas olhei para eles, incapaz de formar palavras, porque estava com tanto frio e exaustão e devastado emocionalmente. O oficial saiu do carro e se aproximou de mim gentilmente, perguntando meu nome e o que estava acontecendo. Tentei explicar que meus filhos tinham me jogado para fora da minha casa, mas as palavras saíram confusas e descoordenadas, porque eu estava tremendo tanto que mal conseguia falar. O oficial pôde ver que eu estava em aflição e potencialmente em perigo por causa do frio. Ajudou-me a entrar no banco de trás da viatura onde estava quente e colocou minha mala em segurança. Seu parceiro chamou outra unidade para auxiliar e decidiram me levar à delegacia para minha segurança, enquanto investigavam o que havia acontecido. Disseram que não podiam simplesmente me deixar vagando pelas ruas nessa condição e precisavam entender a situação completa antes de decidir como me ajudar. O trajeto até a delegacia levou talvez 10 minutos. Sentei no banco de trás daquela viatura, com o aquecedor ligado, finalmente me aquecendo depois de horas no frio. Ainda estava tremendo, mas começando a sentir sensação retornando aos meus dedos das mãos e dos pés. Os oficiais foram gentis e profissionais, me tratando com respeito e preocupação. Continuaram me assegurando que tudo ficaria bem e que iam descobrir o que aconteceu e garantir que eu estivesse seguro. Na delegacia, os oficiais me levaram para uma sala tranquila e me deram café quente e um cobertor para me ajudar a me aquecer de estar do lado de fora no frio por tantas horas. Pediram que eu explicasse o que havia acontecido começando do início para que pudessem entender a situação completa. Contei-lhes sobre a reunião de família, onde meus 3 filhos me informaram que eu precisava sair. Contei-lhes sobre receber 2 horas para fazer as malas. Contei-lhes sobre ser levado até a calçada e trancado para fora da casa. Contei-lhes que meus filhos tinham bloqueado meu número e me deixaram sentado do lado de fora, por horas alegando que alguém de uma casa de repouso viria me buscar, mas ninguém nunca veio. Os oficiais ouviram cuidadosamente, fazendo anotações e fazendo perguntas esclarecedoras sobre a linha do tempo e quem estava envolvido. Um dos oficiais pediu o endereço da casa, de onde fui removido para que pudessem documentar tudo adequadamente. Dei-lhes o endereço onde vivi por 40 anos. Um detetive que estava ouvindo minha história do outro lado da sala
decidiu fazer uma verificação rotineira de registros de propriedade naquele endereço para obter mais informações sobre a situação. Foi ao computador e acessou o banco de dados da prefeitura, que mostra informações de propriedade para cada imóvel na jurisdição. Digitou meu endereço e esperou os registros carregarem. O que apareceu na tela fez ele parar e olhar fixamente por um longo momento antes de chamar os outros oficiais. O registro de propriedade mostrava que a casa estava titulada exclusivamente em meu nome e estava desde que a comprei em 1985. Não havia outros nomes no título, nenhuma propriedade conjunta com meus filhos, nenhuma transferência de escritura depois que minha esposa faleceu. Apenas meu nome como o único proprietário legal daquela propriedade pelos últimos 40 anos. O valor avaliado mostrava que valia aproximadamente 1.800 mil reais. Os registros fiscais mostravam que eu vinha pagando o IPTU anual consistentemente todos os anos sem falhar. O detetive me olhou com uma expressão muito diferente da que tinha alguns minutos antes. Senhor, disse cuidadosamente, seus filhos sabem que o senhor é dono dessa casa? Alguém além do senhor tem o nome no título da propriedade? Balancei a cabeça devagar enquanto a realidade completa da situação começava a me atingir. Meus filhos tinham me jogado para fora da minha própria casa. Haviam removido à força o proprietário legal de seu próprio imóvel e me trancado para fora. Aparentemente, assumiram depois que minha esposa morreu há 5 anos, que a casa de alguma forma automaticamente se tornou deles, ou que era propriedade conjunta de todos nós. Mas legalmente era minha e somente minha. Os oficiais se reuniram ao redor da tela do computador do detetive, olhando os registros de propriedade e discutindo as implicações legais do que acabava de acontecer. Um deles disse que isso mudava tudo, sobre como precisavam lidar com a situação. Isso não era apenas uma disputa familiar sobre arranjos de moradia mais. Isso era potencialmente abuso de idosos e despejo ilegal e possivelmente até roubo, já que meus filhos estavam vivendo na minha casa sem minha permissão depois de me forçar a sair. Outro oficial apontou que eu poderia apresentar acusações criminais se quisesse e meus filhos poderiam enfrentar sérias consequências legais pelo que haviam feito. O detetive principal se virou de volta para mim e explicou o que haviam encontrado. Disse que meus filhos acabavam de cometer vários crimes ao me despejar à força de uma propriedade que eu legalmente possuía. Perguntou se eu queria voltar para minha casa agora com escolta policial, ou se queria ficar em outro lugar pela noite enquanto descobria o que fazer. Disse-lhes que queria voltar imediatamente. Aquela era minha casa. Vivi lá por 40 anos. Meus filhos não tinham direito de me trancar para fora, independentemente do que pensavam sobre os arranjos de moradia. O detetive assentiu e disse que me levariam de volta agora mesmo e garantiriam que eu voltasse para dentro em segurança. 2 policiais me levaram de volta para minha casa por volta das 23h daquela noite, com cópias da escritura de propriedade que haviam impresso do banco de dados da prefeitura. Sentei no banco de trás da viatura, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia processar completamente. Alívio por não estar sem teto nas ruas. Raiva dos meus filhos pelo que haviam me feito. Ansiedade sobre o que estava prestes a acontecer quando a polícia batesse na minha porta. Os oficiais haviam explicado durante o trajeto que iam fazer meus filhos me deixarem entrar imediatamente e que meus filhos poderiam enfrentar acusações criminais por abuso de idosos e despejo ilegal se eu escolhesse seguir esse caminho. Paramos em frente à minha casa e pude ver luzes ainda acesas dentro, o que significava que meus filhos ainda estavam acordados. Os oficiais me ajudaram a sair do carro e recuperaram minha mala do porta-malas. Então todos os 3 caminhamos até a porta da frente da minha própria casa, de onde eu havia sido trancado para fora apenas horas antes. Um dos oficiais bateu firmemente na porta várias vezes. Esperamos talvez 30 segundos antes de ouvir passos se aproximando de dentro. A porta se abriu e meu filho mais velho estava ali parecendo confuso, e então imediatamente irritado quando me viu parado ali com os policiais. "O que está acontecendo?" Meu filho perguntou com irritação na voz, como se eu estivesse causando problemas ao aparecer na casa dele com a polícia. O oficial principal deu um passo à frente e falou em voz firme e autoritária, que não deixava espaço para argumentos.
Seu pai é dono desta casa. Confirmamos através dos registros de propriedade na prefeitura. Ele é o único proprietário legal e tem sido por 40 anos. Vocês acabaram de despejá-lo ilegalmente de sua própria propriedade. Tem duas escolhas agora. Podem deixá-lo entrar imediatamente, ou vamos prender todos os três e seus cônjuges por abuso de idosos e despejo ilegal de um proprietário. Essas são acusações criminais graves. O que vai ser? Observei o rosto do meu filho perder toda a cor conforme as palavras do oficial penetravam. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu por vários segundos. Ele me olhou parado ali com a polícia e a escritura de propriedade na mão do oficial, mostrando meu nome como único proprietário. Isso não é possível, ele finalmente gaguejou. Esta casa pertence a todos nós. Mamãe e papai a compraram juntos. Quando a mamãe morreu, se tornou nossa também. Ele não pode simplesmente ser dono dela sozinho. O oficial balançou a cabeça e levantou a escritura. De acordo com os registros legais de propriedade, seu pai é o único nome neste título. O nome de sua mãe nunca esteve nele, apenas o dele. E não houve transferência de propriedade. Esta é a casa dele, não de vocês. O oficial então levantou ligeiramente a voz e disse que precisava que todos os adultos da casa viessem para a sala agora. Meu filho recuou da porta parecendo em choque e chamou por seus irmãos e seus cônjuges. Em um minuto, todos os 6 adultos estavam reunidos na minha sala parecendo confusos e preocupados sobre por que a polícia estava na casa deles às 23 leus. Os oficiais não perderam tempo com gentilezas. Explicaram que haviam sido chamados para fazer uma verificação de bem-estar num homem idoso que foi encontrado vagando pelas ruas. Aquele homem idoso era eu. E quando fizeram uma verificação de propriedade, descobriram que eu era o proprietário legal desta casa. Minha filha tentou interromper, dizendo que devia haver algum engano, mas o oficial a cortou e disse para ela ficar quieta e ouvir. Explicou que o que haviam feito comigo constituía abuso de idosos sob a lei estadual, que forçar uma pessoa idosa a sair de sua casa, especialmente sua própria propriedade, era um crime sério, que todos eles podiam ser presos agora mesmo e acusados de múltiplos crimes graves. Meu filho mais novo começou a dizer algo sobre como não sabiam que eu era dono da casa, mas o oficial disse que ignorância não era uma defesa legal para cometer crimes. A polícia fez todos os meus 3 filhos e seus cônjuges sentarem na sala, enquanto explicavam a situação legal completa e os sérios problemas em que todos estavam. O oficial principal ficou de pé no centro da sala segurando a escritura de propriedade e falando num tom que deixava claro que estava enojado pelo que havia acontecido ali. Explicou que eu era o único proprietário legal desta propriedade e tinha sido desde a compra em 1985. Disse que não havia propriedade conjunta com meus filhos, nenhuma transferência automática quando minha esposa morreu, nenhuma reivindicação legal que qualquer um deles tinha sobre esta casa. Eles estavam vivendo na minha casa aparentemente sem nem saber que não era deles. Então o oficial abordou a alegação que minha filha havia feito durante a reunião de família sobre eu não contribuir com nada financeiramente. Puxou cópias dos meus extratos bancários, que eu havia dado permissão para a polícia acessar como evidência. Os extratos mostravam 141 mil reais em pagamentos que eu havia feito apenas nos últimos 2 anos, 45 mil reais por ano em IPTU, vários milhares em contas de serviços públicos de luz, gás e água, 66 mil reais por um telhado novo, 24 mil reais por uma caldeira nova, centenas de reais em vários custos de reparos e manutenção. Toda despesa importante desta casa havia sido paga por mim com minha aposentadoria e economias. O rosto da minha filha ficou pálido enquanto o oficial lia os números. Ela tentou argumentar, dizendo que isso não podia estar certo porque eles vinham pagando as contas. O oficial pediu que ela mostrasse prova de quaisquer pagamentos que tivesse feito em relação ao IPTU, ou reparos importantes. Ela não conseguiu produzir nada porque não havia pagado por essas coisas. Eu havia. O oficial então perguntou ao meu filho mais velho se ele vinha pagando aluguel para morar nesta casa. Meu filho disse: "Não, claro que não, porque era a casa da família." O oficial assentiu e disse: "Exatamente. Esse é o problema. Vocês estiveram vivendo de graça na casa do seu pai, enquanto alegavam que ele era quem estava sendo sustentado por vocês." O oficial
Explicou que meus filhos haviam construído uma narrativa completamente falsa, onde eles eram os generosos, cuidando do pai idoso, quando a realidade era exatamente o oposto. Eu vinha o sustentando, pagando todas as despesas principais que eles não podiam pagar sozinhos. Sem o dinheiro da minha aposentadoria cobrindo o IPTU e serviços públicos e reparos, provavelmente não conseguiriam viver nesta casa, mas haviam se convencido de que estavam me fazendo um favor ao me deixar ficar. Disseram a si mesmos que eu era um fardo que não contribuía com nada, e baseados nessa crença falsa, cometeram um abuso de idosos ao me jogar fora. Meu filho mais novo tentou defender suas ações dizendo que genuinamente não sabiam que eu era dono da casa e pensaram que havia se tornado propriedade da família quando a mãe morreu. O oficial o cortou e disse: "Ignorância não desculpa o que vocês fizeram. Vocês removeram à força um homem de 81 anos de sua casa, trancaram-no para fora no frio, bloquearam o número dele para que não pudesse contatá-los. Deixaram-no sentado numa calçada por horas sem ter para onde ir. Essas ações constituem abuso de idosos, independentemente de quem é dono da propriedade. O fato de que ele é o dono e vocês não são apenas torna pior porque também cometeram despejo ilegal." O oficial então abordou a mentira sobre arranjar uma casa de repouso para me buscar. Disse que haviam verificado e não havia nenhuma instituição que tivesse qualquer registro de minha admissão ou qualquer coleta agendada. Meus filhos haviam inventado isso para se sentirem melhor sobre me abandonar na rua. Disseram que alguém viria me buscar, sabendo muito bem que ninguém viria. Deixaram-me para congelar ou vagar pelas ruas ou pior. Minha filha começou a chorar, dizendo que haviam cometido um erro terrível e não entendiam o que estavam fazendo. Mas suas lágrimas não comoveram os oficiais de forma alguma. O oficial principal disse muito claramente que o que aconteceu aqui esta noite foi criminoso, que meus filhos haviam abusado de seu pai idoso e roubado sua casa dele através de engano e força, que todos eles podiam ser presos e processados, que podiam ir para a cadeia e perder seus próprios filhos para serviços de proteção enquanto estivessem encarcerados. A sala ficou completamente silenciosa enquanto o peso daquelas palavras se instalava. Meus filhos pareciam aterrorizados, percebendo as consequências do que haviam feito. Com a polícia parada na minha sala como testemunhas de tudo o que estava sendo dito, fiz meu próprio anúncio, no qual vinha pensando durante todo o trajeto de volta para casa. Olhei para meus 3 filhos e seus cônjuges sentados ali nos meus móveis na minha casa e disse em voz clara e firme que eles tinham exatamente 48 horas para desocupar minha propriedade. Todos eles. Cada pessoa que havia participado de me jogar fora precisava fazer suas malas e encontrar outro lugar para morar. Eu era o proprietário legal desta casa e estava exercendo meu direito de despejá-los por abuso de idosos e fraude e despejo ilegal do proprietário real. Meus filhos imediatamente começaram a protestar e falaram sobre os outros, tentando argumentar contra o que eu estava dizendo. Meu filho mais velho disse que esta era a casa deles e que moravam aqui há anos, e eu não podia simplesmente expulsá-los. Minha filha disse que tinham filhos para pensar e nenhum lugar para ir com tão pouco aviso. Meu filho mais novo disse que não sabiam que eu era dono da casa e não era justo puni-los por um erro honesto. Seus cônjuges entraram com suas próprias reclamações sobre como eu estava sendo irracional e como isso traumatizaria seus filhos e destruiria suas vidas. Mas cortei todos os protestos e desculpas com uma declaração simples. Lembrei-lhes que apenas horas antes eles me deram 2 horas para empacotar minha vida inteira numa mala e me jogaram na calçada no frio. Lembrei-lhes que bloquearam meu número para que eu nem pudesse ligar por ajuda. Lembrei-lhes que mentiram sobre uma casa de repouso vindo me buscar e me deixaram congelar ou morrer na rua. Lembrei-lhes que minha filha me disse que eu não contribuía com nada financeiramente enquanto viviam de graça na minha casa e gastando meu dinheiro. Eles me mostraram exatamente quanto valorizavam família e misericórdia e segundas chances quando trancaram seu pai de 81 anos para fora de sua própria casa. Meu filho mais velho tentou uma abordagem diferente e começou a se desculpar, dizendo que haviam cometido um erro terrível e não entendiam a situação. Disse: "Se soubéssemos que você era dono da casa, nunca teríamos pedido para sair.
Implorou-me para dar-lhes outra chance e deixá-los ficar e eles acertariam as coisas. Minha filha juntou-se com suas desculpas, dizendo que sentia muito por tudo e poderíamos, por favor, apenas esquecer que isso aconteceu e seguir em frente como uma família. Meu filho mais novo realmente se ajoelhou e me implorou para não expulsá-los, porque seus filhos precisavam de estabilidade e esta era a única casa que já conheceram. Mas lembrei de estar sentado naquela calçada, observando o sol se pôr e sentindo o frio penetrar em meus ossos, enquanto meus netos brincavam dentro da casa com as luzes acesas. Lembrei de ligar para os telefones dos meus filhos e ser bloqueado. Lembrei da humilhação de vizinhos passando por mim sem oferecer ajuda. Lembrei de vagar 6 quarteirões no escuro sem ter para onde ir, pensando que poderia realmente morrer na rua. Meus filhos não se importaram com nada disso quando estavam me jogando fora. Não se preocuparam com para onde eu iria ou se estaria seguro. Só me queriam fora para que pudessem ter mais espaço e não lidar com um pai idoso mais. Os policiais ficaram ali silenciosamente, deixando-me lidar com essa situação como eu escolhesse. Um deles havia mencionado antes que eu poderia apresentar acusações criminais se quisesse, e meus filhos poderiam enfrentar prisão, mas disse aos oficiais que não queria processar acusações criminais contanto que meus filhos desocupassem a propriedade pacificamente dentro de 48 horas. O oficial assentiu e disse que isso era generoso da minha parte considerando o que haviam feito. Disse que preencheria um relatório documentando tudo, e se meus filhos não saíssem voluntariamente dentro do prazo que especifiquei, a polícia voltaria e os removeria à força. Disse aos meus filhos uma última vez que tinham 48 horas, começando agora às 23 réis. Até às 23 reais daqui a 2 dias, precisavam estar completamente fora da minha casa com todos os seus pertences. Se não tivessem ido, ligaria para a polícia e os faria prender por invasão. Não haveria extensões e nenhuma negociação. Meus 3 filhos e suas famílias se mudaram em completo choque e vergonha dentro das 48 horas ordenadas, lutando desesperadamente para encontrar moradia que pudessem realmente pagar sem viver de graça às custas do pai. Observei da minha janela enquanto carregavam caminhões de mudança com móveis e caixas, parecendo exaustos e derrotados. Nenhum deles tentou falar comigo ou se desculpar novamente depois daquela noite com a polícia. Apenas fizeram suas malas e saíram como eu havia pedido. Seus cônjuges pareciam zangados e ressentidos, lançando-me olhares sujos sempre que pensavam que eu não estava observando. Os netos pareciam confusos e tristes, não entendendo por que tinham que deixar sua casa tão de repente. Mas ninguém explicou a eles que seus pais haviam jogado o avô na rua primeiro. A polícia havia recomendado que eu apresentasse acusações criminais contra todos os 3 dos meus filhos por abuso de idosos e despejo ilegal, mas recusei seguir esse caminho. Disse aos oficiais que não queria que meus filhos fossem para a cadeia ou tivessem antecedentes criminais que os seguiriam pelo resto de suas vidas. Só queria que saíssem da minha casa e das minhas vidas depois do que haviam me feito. No entanto, entrei com medidas protetivas contra todos os 3 e seus cônjuges, mantendo-os longe da minha propriedade. As medidas foram concedidas imediatamente por um juiz que leu o relatório policial e ficou horrorizado com o que havia acontecido. Meus filhos foram legalmente proibidos de chegar a menos de 500 metros da minha casa ou me contatar de qualquer forma. A história do que aconteceu se espalhou pela nossa comunidade como fogo nas semanas seguintes. Vizinhos que haviam passado por mim naquela calçada, de repente se sentiram culpados e começaram a deixar bilhetes de desculpas na minha caixa de correio, dizendo que desejavam ter me ajudado naquela noite. Dona Célia, que havia ligado para a polícia, se tornou uma espécie de heroína local por me salvar de congelar na rua. A história foi captada por meios de comunicação locais que publicaram matérias sobre o homem idoso cujos filhos o jogaram para fora de sua própria casa sem saber que ele era o dono. Meus filhos se tornaram párias no bairro, com pessoas atravessando a rua para evitar falar com eles e sussurrando nas suas costas sobre que pessoas terríveis eram. Soube através de conhecidos mútuos que meus filhos estavam lutando muito em suas novas situações de moradia.
Meu filho mais velho e sua família tiveram que se mudar para um apartamento pequeno numa parte menos desejável da cidade, porque era tudo o que podiam pagar sem meu apoio financeiro. Minha filha e seu marido estavam morando com seus sogros numa casa apertada, onde todos estavam miseráveis e brigando constantemente. Meu filho mais novo teve que se mudar para 2 horas de distância para encontrar moradia acessível, e seus filhos tiveram que mudar de escola no meio do ano. Nenhum deles podia pagar o estilo de vida que estavam vivendo na minha casa às minhas custas. Estavam finalmente experimentando pressão financeira real e aprendendo o que significava realmente se sustentar sem o pai subsidiando tudo. Vivo sozinho agora na casa que comprei há 40 anos e honestamente nunca me senti mais tranquilo ou contente. A casa está silenciosa, sem crianças correndo por aí e adultos discutindo sobre decisões de criação. Posso assistir o que quiser na televisão, no volume que escolher. Posso usar o banheiro de manhã sem ninguém reclamando. Posso manter o aquecimento numa temperatura confortável sem ninguém dizendo que está caro demais. Mantenho a propriedade sozinho, com a ajuda de empreiteiros contratados quando necessário. Pago todas as contas com minha aposentadoria como sempre fiz. Exceto que agora, não estou também sustentando 3 famílias que eram muito presunçosas para apreciar o que eu estava fazendo por elas. O choque nos rostos dos meus filhos, quando descobriram a verdade sobre quem era dono da casa e quem estava realmente sustentando, quem quase valeu as 3 horas que passei congelando naquela calçada. Quase, mas não exatamente. O que fizeram comigo naquele dia destruiu nosso relacionamento permanente e completamente. Jogaram fora o pai pensando que ele era um fardo que não contribuía com nada. A polícia descobriu que haviam jogado fora seu senhorio e seu benfeitor e a pessoa que vinha pagando por seu estilo de vida confortável o tempo todo. Pensaram que estavam se livrando de peso morto. Na verdade, estavam se livrando da fundação sobre a qual suas vidas inteiras foram construídas. Agora eles sabem melhor e espero que essa lição os assombre todos os dias pelo resto de suas vidas. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha, é apenas o começo de algo melhor.